A doutrina que diz que os dons espirituais cessaram é uma doutrina que ela não se baseia na escritura, ela se baseia na observação de fatos, né? Ela se baseia na experiência. Então, os reformadores, eles olharam para a ausência do poder do Espírito Santo, da manifestação dos dons espirituais na igreja durante séculos, durante mais de 1000 anos, e ao observar essa ausência dos dons, eles constataram que os dons cessaram. E transformaram isso numa doutrina, como se os dons cessaram porque tinham que cessar. Ao invés deles procurarem qual é a resposta bíblica para o fato dos dons não estarem em operação, eles criaram uma doutrina de que os dons tinham que cessar com a morte dos apóstolos. Só que olha só, algo que também aconteceu com a igreja durante mais de 1000 anos foi que a doutrina apostólica também se perdeu. A sã doutrina se perdeu. A igreja entrou em apostasia, em engano. Por que eles não olharam para essa ausência de doutrina, essa ausência, né, de palavra de Deus e pensaram, a doutrina também cessou. Por quê? Porque a doutrina era só para a época dos apóstolos. Claro que não. O que eles entenderam? Não, a doutrina está ausente porque os homens deixaram de ensinar, os homens deixaram de buscar o verdadeiro conhecimento da palavra e transmitir para as pessoas. Então o que eles fizeram? Eles começaram a resgatar as doutrinas bíblicas. Se eles tivessem usado esse mesmo princípio de interpretação em relação aos dons, eles também entenderiam. Não, os dons cessaram porque as pessoas deixaram de buscar, deixaram de ensinar sobre eles, deixaram de incentivar. E é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz para buscar com zelo os dons espirituais. Isso significa que existe uma condição. Se eu paro de buscá-los, eles param de se manifestar. A Bíblia também diz para não extinguir o Espírito. Significa que eu posso apagar o fogo do Espírito. Não só na minha vida, como a igreja em si. E foi o que aconteceu. A igreja parou de buscar os dons. A igreja extinguiu o fogo do Espírito. A igreja negligenciou essa área do evangelho tão importante. E por isso, você observa na história da igreja um período de mais de 1000 anos de ausência de poder e manifestação do Espírito Santo. Não porque Deus assim planejou, mas porque a igreja negligenciou aquilo que foi entregue a ela. A Bíblia deixa claro, os dons espirituais, eles são um produto que veio com prazo de validade. Sabe quando você compra um produto e está escrito ali, válido até dia tal, do mês tal, do ano tal? Os dons espirituais é do mesmo jeito. A Bíblia diz exatamente qual é a data de validade dos dons. Paulo diz, quando vier o que é perfeito. Então o que é em parte será aniquilado. Os dons vão cessar quando vier o que é perfeito. E assim, esse texto durante muito tempo foi usado para defender a doutrina do cessar dos dons, quando na verdade é um texto que reforça a validade dos dons. Porque diz exatamente quando é que os dons vão cessar. E, obviamente, os teólogos modernos perceberam como é ridículo usar esse texto para defender o cessar dos dons, e hoje eles dizem, não, a gente não se baseia nesse texto. Só que esse texto, ele é fundamental, porque eu não uso esse texto para dizer que hoje os cessacionistas usam esse texto para provar que os dons cessaram. Não, eu uso esse texto porque esse texto prova que os dons não cessaram, porque o que é perfeito não veio. Então, os dons não foram aniquilados. Quando Jesus voltar, aí sim não vai ter necessidade de dons. Aí sim a igreja já vai estar pronta. A noiva vai estar pronta. Não vai precisar ser edificada. Então os dons foram dados para a edificação da igreja. A Bíblia diz que o que profetiza edifica a igreja. A Bíblia diz que o que fala em línguas e interpreta edifica a igreja. O que não interpreta edifica-se a si mesmo. Os dons espirituais são dons para edificação da igreja. Eu pergunto, a igreja já está pronta? A igreja, a obra já foi concluída? Não!
Então, enquanto a igreja estiver num processo de edificação, os dons espirituais que são para a edificação da igreja, o grande erro dessas pessoas é que eles pensam o seguinte: não, os dons foram dados na época dos apóstolos para poder pregar o evangelho e validar a palavra. Não! Não! Os sinais servem para validar a palavra não só naquela época. Que você vai me dizer que hoje a palavra não precisa ser validada? Não, nós já cremos na Bíblia. Mas os incrédulos não creem. Os ateus não creem. Os judeus não creem. As outras religiões não creem. Então é só a falácia dizer que os dons serviram no início da igreja para validar a doutrina. Nós ainda temos uma doutrina para validar. Nós não vamos usar os dons, os sinais, para validar uma nova doutrina, mas para validar a doutrina bíblica, para mostrar que o que está na Bíblia é verdade e que Deus testifica a sua palavra por meio de sinais. Então a palavra continua ainda precisando ser validada por meio dos sinais. É por isso que o Espírito Santo foi dado e permanece conosco. O Espírito Santo não morreu com os apóstolos. Os dons são os dons do Espírito, não são os dons dos apóstolos, para ter morrido com eles. O Espírito Santo não morreu. O Espírito Santo permanece, os dons permanecem. Porque as manifestações, sim, elas servem para a pregação do Evangelho, mas não só isso. Também é para edificação da igreja. E tanto uma coisa quanto outra exige a permanência dos dons, porque ainda precisa de manifestação de poder de Deus na pregação do Evangelho ao perdido. E ainda precisa de manifestação do poder de Deus dentro da igreja para a edificação da igreja. É isso que torna a palavra viva. É isso que faz com que a nossa fé seja muito mais do que uma teologia, do que um conjunto de dogmas, como todas as religiões têm. A nossa fé é uma fé viva. Nós temos uma pessoa que foi enviada para estar em nós e para estar no nosso meio. E esta pessoa se manifesta. É isso que faz com que as pessoas vejam que Jesus realmente ressuscitou e que ele foi exaltado e que ele enviou o Espírito Santo e que o Espírito de Deus habita no meio da igreja, por meio das manifestações do Espírito. Eu pergunto, será que o Espírito deixou de querer se manifestar? Ele só queria se manifestar na igreja primitiva, agora ele não quer se manifestar, ele quer o quê? Se esconder? Os dons são chamados em 1 Coríntios 12 de manifestações do Espírito. O Espírito ainda deseja se manifestar na igreja. A Bíblia diz que quando o incrédulo entra na igreja e as pessoas estão profetizando, os segredos do seu coração são manifestos e ele reconhece que Deus está no meio de vós. Se um incrédulo entrar na sua igreja hoje, ele vai reconhecer que Deus está no meio de vocês por meio das manifestações do Espírito de Deus? Se não, tem algo muito errado. As pessoas precisam entrar na igreja e perceber, meu Deus, o que eles vivem é verdade. Deus está no meio deles. Por quê? Porque ele se manifesta. Amém? Irmão, até o diabo se manifesta nas religiões dele. Como que o Espírito Santo não vai se manifestar? Estão querendo enterrar o Espírito Santo enquanto os espíritos malignos estão por aí manifestando-se para poder validar as suas falsas religiões. E nós que temos a verdadeira religião, nós que temos o Evangelho, nós devemos ter o poder do Espírito Santo de Deus. Se você tem Deus, mostre para as pessoas que você tem Deus. Sim, através do seu caráter, lógico. A gente não... Isso daí é um outro erro que se faz. Não. Não. Importantes são os frutos. Ambos são importantes. Uma ave não voa só com uma asa. A Bíblia diz para buscar com zelo os dons. Não diz, não, busca os frutos. Os dons é menos importante. Não. Ambos são importantes. Os frutos e os dons. Ah, não, mas o importante é o amor. Querido, não vem com esse negócio de que o amor é importante, os dons. Se você ama, você vai querer os dons. Porque os dons servem para abençoar o meu irmão. Como que você diz que, eu amo, o importante é o amor, e não se importa com os dons? Que amor é esse? Não, ou então, o importante é a palavra. Se a palavra fosse importante para você, você valorizaria os dons, porque a palavra ensina sobre os dons. Quando você rejeita os dons, não vem dizer para mim que você está
rejeitando os dons para ficar com a palavra. Não, você está rejeitando os dons e a palavra. Porque a palavra apoia os dons. E quando você rejeita os dons, você também está rejeitando a palavra. Pelo menos uma parte da palavra. Então não vem com essa de que não, importante é a palavra. Sim, a palavra é tão importante que eu preciso crer nos dons. Porque a palavra me diz para buscar com zelo os dons espirituais. Quem não busca com zelo os dons espirituais não está valorizando a palavra. Porque não está obedecendo a palavra. Porque a palavra diz para buscar com zelo os dons espirituais. Graça e paz a todos. Quero pedir você que não é inscrito no canal, se inscreve aqui, ative o sininho, se já deu o seu like, deixe seu like nesse vídeo e deixe seu comentário. E mais, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Deus te abençoe e eu espero você no próximo vídeo.